utilidade para os municípios, principalmente, em relação ao momento que a gente vive de tecnologia da informação, né? Então, como diz a colega Silene Victor, hoje é uma sociedade da informação. E informação muitas vezes significa conhecimento, não muitas vezes, mas na maior parte das vezes, se bem utilizada, essa informação ela pode ser crucial sob o ponto de vista de estudos e análises diversos e sob o ponto de vista até de uma tomada de decisão. Então, o IPT, como ele vem atuando já há 114 anos, ele tem como fator-chave nessa continuidade de ser uma instituição com essa idade, com esse peso, é manter alguma coisa em termos de inovação. Então, é isso que eu vou tentar apresentar para vocês, algumas ideias que estão na cabeça dos pesquisadores que estão atuando com gestão de risco naquele instituto. Bom, primeira questão, isso já foi colocado por todos, é a questão do conhecimento. Gestão de risco é uma questão extremamente complexa, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista operacional, sob o ponto de vista de análise, de previsibilidade de certos eventos. Desastre, o caráter de imprevisibilidade, você já deve ter sentido isso, é muito forte. E o ser humano ele corre atrás sempre da busca do conhecimento. Isso faz é a cara do ser humano, né? Ele faz ciência por desconhecer. Então, o desconhecimento ele está por trás de tudo quanto é inovação, necessidade de avançar. E um dos pontos-chave do ser humano é justamente sua sobrevivência. Esse é o ponto crucial. E como o desastre ele pega justamente nesse ponto, então o ser humano ele vem tentando inovar, trazer tecnologia para tentar controlar, prever, ter o máximo possível de potencial de se proteger. Essa imagem é uma imagem da época que eu estive fazendo pesquisa no Japão, isso já faz mais de 15 anos, e mesmo naquela época, com o uso dos computadores, com o uso dos sensores, transmissão em tempo real, dados satelitários, dados enviados por satélite, dados enviados por chip celular, que não tinha naquela época. Mas, hoje, a gente falar de uma situação como essa, onde a gente tem a capacidade de saber onde se encontram os perigos, quais são os cenários de risco, e tentar colocar os diferentes sensores e trabalhar com informações em tempo real, casados com informações de análise de risco histórico, isso é uma característica típica de analista de risco que a gente tenta continuar no IPT. Então, o IPT trabalha com os riscos tecnológicos, a questão dos riscos tecnológicos já foi colocada aqui pelo Laim, ela é intrínseca a atividades de diferentes aspectos do seu ponto de vista das tecnologias humanas, e a gestão de risco ela é fundamental. Num sistema industrial, num sistema aberto, onde ele pode se apresentar, como aqueles casos de tombamento de caminhões contendo material perigoso, certo? Isso é uma das facetas, tem muita técnica e método que vem da indústria de risco, isso a gente tenta adotar nos trabalhos do IPT, fazendo uma analogia em relação a desastre, que é basicamente o carro-chefe da nossa atuação. Então, a gestão de risco de desastres naturais é um ponto marcante na vida da instituição. E aí, hoje, a questão dos sistemas de gestão de risco é muito importante. Quer dizer, a organização da informação, a organização lógica da informação, usando os dados existentes de coisas, digamos, de caráter mais passivo, né? Que são os dados de mapeamento de área de risco, são os dados de conhecimento estático, amarrado com as questões de caráter dinâmico, porque a vida é dinâmica e o risco é dinâmico. Então, o mapa de risco, ele muda na medida que existe vida, existe atividade humana e existe chuva caindo. Então, uma condição de um mapa sob uma condição sem chuva é totalmente diferente de uma condição de mapa sob chuva. E aí, eu acho que existe toda uma oportunidade de você trabalhar com tecnologia da informação e fazer modelos usando sistemas aí até de caráter de supercomputação. Então, usar produtos e soluções de supercomputação. Então, o IPT está fazendo alguns trabalhos junto à Fujitsu, a NEC, a IBM, de trazer supercomputação para modelagem. Por quê? Porque hoje a gente não tem como. A gente precisa do dado a um toque de botão. Não dá para esperar 1 hora, não dá para esperar nem 15 minutos. Então, a modelagem ela tem que ser instantânea.
Então, é isso que a gente está, e para isso você precisa ter máquina e tem que ter ferramenta de software que faça esses cruzamentos de uma forma muito rápida. Então, como eu disse, gestão de risco é gestão de conhecimento. Hoje a gente está fazendo gestão de risco com muito desconhecimento, certo? Então, a gente está avançando. Estamos num momento de transição, eu vejo, importante, de ações de defesa civil e ações estruturantes a nível das diversas esferas de governo, saindo de uma condição de desconhecimento para o máximo conhecimento possível e conhecimento que nos leve a sistemas de análise de risco dinâmico. Então, conhecimento técnico-científico profundo das ameaças naturais, isso vem se dando, certo? Mas sempre há um imprevisto. A Lídia colocou muito bem o caso do tsunami no Japão, certo? Existia todo um conhecimento de um potencial de terremoto que produzisse um maremoto como aquele tsunami, mas nunca se cogitou um tsunami em qualquer altura. Então, quando se coloca o termo, principalmente o termo de vulnerabilidade, e é importante que esse conceito seja muito bem claro para todos nós, a vulnerabilidade ela está intrinsecamente ligada não só ao tipo de ocupação, mas ela depende da severidade do processo. Então, o japonês se achava pouco vulnerável a tsunami. Por quê? Porque todas as obras foram feitas, todas as ações de defesa civil, capacitação, treinamento foi realizado. Só que eles esperavam um tsunami da ordem de 10 metros de altura. Então, as microbacias todas na área onde poderia acontecer um terremoto que produzisse o tsunami, eles estavam protegidas por diques de altura de 10. Então, eles se sentiam pouco vulneráveis. Então, pode-se dizer que existia uma baixa vulnerabilidade a um processo de tsunami de severidade 10 metros. Então, você tem que sempre considerar a severidade. Você não dá para soltar o termo vulnerabilidade sem dizer a que tipo de perigo ele está sendo analisado. Então, a vulnerabilidade para um tsunami 10 metros estava ok, mas vem um tsunami da ordem de 16, 20, 40 metros. Okay? Aí não tinha jeito. O interessante dessa questão é que, quando você considera um cenário de risco, numa ótica de análise de vulnerabilidade, você coloca outras pessoas em risco. Por quê? Porque todo o mapeamento que foi feito para tsunami na borda costeira do Japão, ele foi justamente no cenário de risco de 10 metros de tsunami. As pessoas que foram mais atingidas e morreram estavam fora da zona de risco mapeada. Por quê? Porque o alerta valeu para as pessoas que estavam em área de risco de tsunami. Então, essa questão, no Japão, ela criou muita discussão, certo? E isso tudo, para nós, é uma lição, do seu ponto de vista do próprio mapeamento, da comunicação de risco e das ações de defesa civil, que, no final, é o que hoje está sendo colocado muito fortemente no Japão. Tem que retomar a postura do japonês em achar que o problema que pode vir não é bem aquele que foi mapeado, mas pode ser pior do que aquele. Entende? E hoje, quando se fala muito em mudanças climáticas, como aumento de frequência e severidade de processos, a gente também tem que ter, ao máximo, essa visão de que o que pode vir pode ser pior do que aquilo que a gente estava acostumado a lidar. Então, existe todo um jeito de tratar com o cenário de risco. A Defesa Civil tem feito muitos trabalhos de capacitação em análise e avaliação de cenário de risco. Isso é muito importante. A gente usa no IPT a técnica 5W1H do inglês, né? O que, quando, por quê, onde, quem, como. Isso é muito bom para estruturar as pessoas. Então, o que pode acontecer? Pode ter escorregamento na cidade, pode ter inundação. Quando isso pode acontecer? Com que nível de chuva? Uma chuva de 50 milímetros, 100 milímetros, 200 milímetros? Essa chuva é possível de acontecer no município? Certo? A gente sempre discute isso. Na região metropolitana, é muito difícil ter um escorregamento natural nas encostas. Isso é por conta de quê? De dinâmica superficial ou porque não chove aquilo que deveria chover, por exemplo, se comparar com a Serra do Mar. Serra do Mar, não, é outra dinâmica. Lá, você espere de tudo em termos de chuva, em termos de condições propícias para uma meteorologia muito severa. Então, os processos da dinâmica da Serra do Mar são totalmente diferentes da dinâmica aqui da região metropolitana, e nós estamos falando de uma diferença aí de poucos quilômetros de ambiente, microclimático, macroclimático, como queiram falar. Então, essa questão de onde, quando, por quê, existem muitas formas de você perguntar e algumas respostas muito interessantes que você tem que guardar com muito carinho.
para ação de defesa civil e até para planejamento. Então, tem todo um jeito de tratar essa questão de análise de risco e tomada de decisão. O IPT tem um curso específico de análise de risco e de tomada de decisão, principalmente para a defesa civil. A gente fez esse curso logo depois do acidente de 2008 em Santa Catarina, onde a gente estava em conjunto com o pessoal da defesa civil e teve um caso muito trágico, que foi uma área que estava sendo monitorada e controlada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, e por alguma razão, e era uma área onde você não poderia estar fazendo trabalhos terrestres. E nessa área, um pessoal da Força Nacional de Segurança Pública, ela entrou para fazer um resgate. E o comando não estava sabendo disso. E a gente soube de um acidente envolvendo os elementos. Praticamente a família toda foi vitimada, todos morreram. Isso em um escorregamento de uma semana depois de ter acabado as chuvas. Então, os processos de análise de risco, em determinados momentos de alta degradação, de inundação do territorial, elas têm que ter uma análise de risco residual. E aí o IPT, junto com o comando, na época era o Coronel Lucas, da Defesa Civil de Minas Gerais, fabuloso profissional, acho que a melhor coordenação que eu tive na minha vida, sob o ponto de vista de uma ação emergencial, ele tratou de uma forma muito clara, protocolada. Ele protocolou uma ação. Nesse protocolo, ele definiu, primeiro, todo ponto quente deveria ser motivo de vistoria. Havia uma vistoria do comando da ação, então a pessoa da Defesa Civil, junto com o agente técnico. E a gente delimitava posto de comando, rota de fuga, área de monitoramento e apoio de helicóptero, e tudo aquilo muito bem cronogramado. Então, houve todo um trabalho que foi feito que a gente resolveu adotar e transformá-lo num curso para ações de defesa civil, para proteger o elemento da defesa civil. Quem faz o quê? Quem que comanda, faz o posto de controle, quem faz o posto de monitoramento. Então, tem que ter uma lógica de planejamento, de ação em situações extremamente adversas. E usar o dado, e quando a gente fala de informações para a defesa civil, e como esse negócio é extremamente complexo, dá a sensação de que é o mundo inteiro, entende? Então, mas tem que organizar o que você tem que colocar em caixinhas. Caixinha escorregamento, caixinha inundação, caixinha produtos perigosos. Então, tudo aquilo que for uma ameaça, você coloca numa caixinha dentro do seu município e tenta organizar o máximo de informação que você tem ali. Digamos que é um Big Data do município, ou um Big Data da informação de defesa civil local. Trabalhem esse Big Data local. Esse é um dado muito interessante. O IPT vai fazer isso com seus dados. Então, não dá para deixar as questões dos dados do IPT totalmente largadas. Por quê? E aí tem essa questão dos sistemas, né, e redes integradas. Por que a importância de você trabalhar com sistemas de gestão de risco? Não é só porque é bonito mexer com o computador, né? Não é isso. Eles nos ajudam sobremaneira, mas eles nos ajudam se a informação ela estiver muito bem estruturada. E não apenas numa base de dados, mas num sistema lógico com software, com algoritmos que falsam o cálculo. Computador, nada que... Mas é isso. Computar, desde o começo dos anos de 1900, quando começou essa ideia de computador, é fazer cálculo. Trabalhar com algoritmo, isso que é computador, isso que é computar alguma coisa. Só que agora a visão de computador é mais máquina, né? Não é aquela ciência do cara fazer, mas temos que voltar de novo àquela visão de ciência, de que, na verdade, você precisa criar um algoritmo. O computador não trabalha sozinho. Você tem que ter algoritmos inteligentes para a gestão de risco. Então, o IPT vai tentar inovar nessa linha, trabalhando o Big Data do IPT, de 114 anos, que hoje praticamente a gente não sabe, deve ter informação de 1928 do escorregamento em Santos. Gostaria de saber se o IPT participou da construção da rodovia dos Samores. O IPT deve ter participado, como tem participado, muito de diversos atendimentos. Então, isso a gente precisa resgatar. E toda informação tem um endereço. Então, você tem que trabalhar em base de sistemas de informação geográficos, que hoje é uma ferramenta coloquial de uso, só que você tem que criar e fazer cruzamentos inteligentes com esse material. Então, e isso tudo numa condição cíclica e dinâmica. O risco é dinâmico. Toda a informação produzida nova, redes sociais, principalmente em termos de feedback, ela tem que entrar num sistema de gerenciamento de risco contínuo.
Então, é essa a lógica que a gente vai estar tratando, e hoje a gente tem todos esses dados de monitoramento de dados em tempo real. O CEMADEM é uma instituição que eu pude participar com muito carinho, e ele está avançando muito forte nisso. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, são os radares meteorológicos no Brasil. Então, isso aqui, digamos, é uma fotografia do Brasil até ontem, certo? Cerca de 22 radares no Brasil, fortemente ligados ali na área norte ao sistema de vigilância da Amazônia. Mas o grosso dele ou era para a agricultura ou principalmente a aviação civil. Não era voltar para desastres. Então, o governo federal entendeu a importância de você investir em radares meteorológicos para desastres. Para desastres. Isso é uma tremenda mudança de prioridade. Então, 9 novos radares vão fazer parte da base de radar meteorológico do Brasil. É fácil entender o avanço disso, pelo menos você pega toda a última investimento disso, está jogando esse investimento em muito maior prioridade, pensando em desastre. Pluviômetro automático, a mesma coisa. O CEMADEM, ele opera 24 horas monitorando 1.400 pluviômetros que dão dados em tempo real. Tempo real entre aspas, certo? Tempo real no mínimo, principalmente para eventos instantâneos de enchente e inundação, seria algo de 10 minutos, 15 minutos. Tem postos pluviográficos que dão o registro contínuo, mas demora meia hora, 1 hora, entendeu? Então, tem lugar que não tem posto algum. Então, a gente monitorava Ouro Preto com dado de chuva de Ouro Branco. Então, essa é a cara do país, isso tem que mudar. Então, dos 1.400 pluviômetros históricos que a gente tem no país, certo? Nós vamos ter, em 2014, 4.000 pluviômetros. Nós estamos falando em, certo, quase triplicar a base de dados de pluviometria em tempo real. E vocês sabem o quanto isso faz diferença. Certo? E eu tenho sentido isso, o anseio dos municípios de receberem os pluviômetros do CEMADEM. E apoiem o CEMADEM nessa iniciativa o máximo que vocês puderem. Porque não é fácil esse negócio. A coisa mais fácil é adquirir. O duro é fazer o arranjo com um parceiro, escolher o melhor lugar e instalar o pluviômetro de uma forma correta. Ok? O CEMADEM, então, é um agente novo, trabalha 24 horas. Essa visão de sala de situação, com comando 24 horas, unindo diferentes capacitações, é uma coisa nova, e eu acho que vale a pena para os municípios que quiserem ir nessa linha, porque não precisa apenas fazer monitoramento e alerta, trabalhem, talvez, numa visão integrando o CEMADEM com uma visão de SENAD ou uma visão de Centro de Operações Rios, do CORRE. Tá? Trabalhem com uma visão mais integrada até para a cidade resiliente, mas tenham um tremendo aparato hoje, porque isso não é caro. Supercomputação ou computação por trás, alguma coisa para rodar as informações que estão continuamente chegando de diferentes locais. Bom, área de risco, certo, aquilo já foi dito, muitas vezes o grosso do problema brasileiro, ele está numa faixa aí de até 500 quilômetros da costa, onde você tem os piores cenários de risco, com grande adensamento populacional, né, isso foi dito pelo próprio Sidney, certo? E aqui em São Paulo, né, temos clássicos, não envolvendo só social, mas as áreas industriais, aqui é o polo industrial de Cubatão, certo? Nas franjas aí das encostas, e aí é aquele negócio, né? Mas ele está longe das encostas de alta declividade, certo? Mas aí entra de novo, por que é importante entender ao máximo, profundamente, os processos? Por quê? Porque esses processos vão começar lá em cima e vão parar em algum lugar. Essa é a lógica. Qualquer sondagem, mapeamento, investigação geológica que você vai fazer, você vai notar que todo esse material está em cima de antigos depósitos, de antigas corridas que vieram da Serra do Mar. Por quê? Nós estamos falando de uma altura de 700, 800 metros, certo? De cota máxima aí aqui nessa região, que separa o Planalto paulistano da região litorânea, separado por um bicho desse jeito assim. Uma baita barreira topográfica, abrupta, onde chove a beça, chove mais do que na Amazônia, certo? A gente fala em 3.000 milímetros ano, sendo que em um mês pode chover 1.000, certo? 1 hora pode chover 200 milímetros. Esse evento da Ecovias, do VA10, 11,
Vocês estão a par disso? Em março desse ano, choveu 150 milímetros, sendo que o pico de intensidade acho que foi superior a 90 milímetros. A gente tem uma brincadeira daquelas envoltórias de correlação chuva vezes escorregamentos, e tem aquela envoltória principal, onde o coeficiente de precipitação crítica, ele jogava o CPC, todo o CPC superior a 4,1 da corrida. A gente pegou esses dados desse evento da Ecovia e jogamos na curva, deu 6,1. Certo? Então, não, isso é um absurdo, nunca ia acontecer, entendeu? Aconteceu. Deu no que deu, poderia ser muito pior, aquele cenário lá do viaduto. Certo? Em termos, principalmente, de mortalidade. Então, aqui tem o caso da refinaria, 94, 248 milímetros 24 horas, sendo que 60 milímetros em última hora. Certo? Lógico, esse aqui é um cenário onde você tinha uma floresta extremamente degradada pelo lançamento de resíduos do polo industrial. Isso foi bastante controlado pela Secretaria do Meio Ambiente em ações diversas de recuperação das encostas. Certo? Mas o material todo, aquilo que eu disse, vem das encostas, pelos cursos d'água, a partir do escorregamento, chega na base e é isso que vocês veem. Então, Caraguatatuba, Cubatão, Ubatuba, todas essas áreas na região da Serra do Mar, elas estão sujeitas à chegada desse tipo de material. Tá ok? E outra questão do entendimento do processo. Mas o que afetou a refinaria? Algum desses grandes blocos atingiu o tanque de óleo? Não, não atingiu. Certo? Mas me falaram que deu um tremendo no prejuízo operacional, sem dúvida. O que paralisou a refinaria foi o que veio atrás, que a gente chama de enchente suja. Então, os blocos param, o material para, mas o que vem depois, ela vai embora e entra em tudo quanto é lugar, que é enchente com alta carga de material sólido aí, e isso acaba acaba por impactar fortemente a operação da refinaria. Isso aqui é um trabalho muito interessante da questão da evolução urbana, quer dizer, quando você fala em análise de risco dinâmico, você tem que pensar no futuro, não tem jeito. Você tem que estar sempre fazendo modelagens futuras. Esse é um trabalho de modelagem que a gente fez junto com o pessoal da NEPO, Núcleo de Estudos Populacionais da Unicamp, onde a Andrea Young, uma baita pesquisadora, ela fez um trabalho pegando os mesmos indicadores que levaram ao crescimento da mancha. Então, você tem esse roxo, é a área impermeabilizada da região metropolitana em 2001, e o verde é a área de expansão em 2008. Ele usou os mesmos critérios e jogou para 2030, e é esse amarelo que vocês estão vendo aí, certo? Então, o que isso significa, sob o ponto de vista de um analista de risco de escorregamentos? Ele significa uma coisa extremamente preocupante. Por quê? Porque a gente está saindo de uma área de relevo colinoso para os piores locais em termos geotécnicos da região metropolitana. E aí, a incidência de área de risco e o potencial não só de desastre, mas o potencial de erosão e assoreamento, e o que esse assoreamento leva em termos de poluição difusa para os nossos mananciais de abastecimento, eles criam situações extremamente preocupantes sob o ponto de vista de sustentabilidade da região. Então, quando o Sidney fala em cidade resiliente, o ponto nevrálgico é planejamento urbano, ou as pessoas levam isso a sério, ou esse papo de cidade resiliente não vai em lugar nenhum. Não vai. Por quê? Porque você tem que pensar nas futuras gerações, você tem que pensar na sustentabilidade da própria cidade, certo? Então, tem problemas diversos de saúde, mobilidade, mas a brincadeira que a gente fez foi depois fazer uma expansão das áreas de risco de escorregamento, e foi uma coisa muito interessante. Então, análise de risco dinâmico é um novo foco do IPT, sob o ponto de vista de inovação, é pegar o uso de bases de SIG, certo? Então, é tudo em plataforma, em informações, sistema de informação geográfica, tem como fugir disso, tudo tem um endereço, quando você mapeia uma área de risco, tem um endereço, todo ponto tem um endereço, e esse endereço ele pode ser caracterizado, sob o ponto de vista de risco a um determinado perigo. E usar isso para fins de negócio. O IPT é uma empresa, então ele vai usar isso para business intelligence, que é casar a questão do SIG com o BI, usando principalmente os grandes dados do IPT, o Big Data. Então, o IPT tem 114 anos de histórico de conhecimento,
grande volume de dados históricos geoambientais, nós vamos tentar levar a cabo um projeto de Big Data do IPT para desastres naturais e para gestão de risco no Estado de São Paulo, que, cruzado com esses dados atuais de sensores diversos que estão sendo produzidos, então tem um desenvolvimento de um sensor que a gente está fazendo em parceria com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pessoal ligado à robótica, que é pegar sensores muito simples, baratos, e grudar esses sensores em uma rede de postos numa dada cidade. E são sensores de alagamento. Então, a gente gruda nos postes de 5 em 5 centímetros, e à medida que o alagamento vai subindo, esses dados são coletados instantaneamente pelo município. Então, você vai saber claramente que está tendo um problema de alagamento naquele lugar, que você já mapeou com uma área de alagamento, só que você não sabe até que nível d'água está levando. Isso é muito simples, e são sensores. Então, tem uma série de coisas inteligentes, de tecnologia, que a gente está pensando em trazer para a gestão de riscos e desastres naturais que sejam mais palpáveis, do ponto de vista de tomada de decisão e de análise de risco, lógico, inclusive, né? E aí envolve tudo, né? Então, quando se fala em Big Data do IPT, a gente está falando em todas as cartas geotécnicas municipais, porque é muito comum isso. A gente está falando em cartografia GeoTech, o município precisa fazer a cartografia GeoTech, senão ele não recebe o financiamento do governo federal para fazer não sei o quê. Gente, o IPT mapeou dezenas de áreas de risco de cartografia GeoTech no Estado de São Paulo. E muitos prefeitos nem sabem disso. A Defesa Civil nem sabe que tem mapeamento de carta geotécnica daquele município. Então, eu acho que falta a gente resgatar essa informação e não que a gente vai entregar isso para o município, muito pelo contrário, esse dado vai estar à disposição do IPT, é essa brincadeira. Então, vai ter uma caixinha com o nome de cada município, com todos os dados referentes a risco no IPT. Então, vai transformar o IPT num grande cloud de informações de data do seu município. Essa é a brincadeira. Isso vai servir para ações de defesa civil e ações de oportunidade de negócios impressionantes. Então, é essa a lógica nossa de raciocínio, sob o ponto de vista de instituição de pesquisa e sob o ponto de vista de empresa. A lógica é uma lógica onde envolve uma parafernália de informações, certo? Tudo, basicamente, todos os sensores, todos os dados, todos os layers de hidrologia usando dados de mapeamento a laser. Você sabia que aqui na cidade de São Paulo tem um mapeamento de LiDAR que eles usam, que é um laser de altíssima resolução, que foi feito para inundação? Existe esse dado. Então, tem uma série de informações que existem, mas que não estão disponíveis. Essa é a dificuldade. Então, a gente tem que transformar os dados existentes, e isso é mais fácil dentro do âmbito institucional do IPT, já que o IPT tem alguns contratos têm sigilosidade, mas boa parte deles são produtos do próprio desenvolvimento de pesquisa do IPT. E aí transformar isso em toda uma base de input data, dados de entrada, envolve até as redes sociais, do ponto de vista, hoje, robô de captura, envolvendo dados que vêm dos celulares das pessoas, isso é banal em termos de tecnologia da informação hoje, certo? Acordos com a Vivo, acordos com a TIM, acordos para fazer análise de chuva virtual, que é um trabalho maravilhoso. Por quê? Porque o dado do sinal de uma operadora, quando chove, ela tem que aumentar a potência. Poxa, se ela aumenta a potência, e essa potência ela de sinal ela não está diretamente ligada ao tamanho da chuva, opa, peraí, isso aí dá uma análise interessante sob o ponto de vista de uma isoieta ou de uma chuva virtual, de quanto que está chovendo, virtualmente só por sinal de celular. Aí, em áreas metropolitanas como a nossa, onde você tem uma parafernália de torre de celular, fazer uma brincadeira de análise virtual de chuva através dessa análise do sinal de celular é um negócio muito interessante. Isso também é uma pesquisa muito inovadora aí. A Vivo está fazendo, a TIM está fazendo com o CEMADEM, tá ok? E a gente vai ter algumas coisas que a gente vai poder traduzir e, para quem não tinha nada e que vai demorar ainda um certo tempo para você aumentar a sua rede de pluviometria verdadeira, vamos tentar trabalhar com algumas ferramentas de pluviosidade virtual. E aí transformar isso também em algum dado, e esse dado é georreferenciado, logicamente. Tem toda uma lógica de você vai ter que ter toda uma administração desses dados, redundância da informação, certo? Então, toda a informação, principalmente quando ela é voltada para a tomada de decisão de risco, ela tem que ter minimamente um nível de redundância.
e um nível de análise de qualidade da informação. Então, tem todo um trabalho aí que é muito importante de controle dos dados e controle da análise da informação. Monitoramento e análise de risco, como já disse, plataforma GIS, web, análise multiescalar. Então, o que significa? Você começar com uma escala de Brasil e chegar numa escala de ponto, que eu quero saber qual que é o risco de inundação aqui nos fundos do CEPAM. Certo? Então, tem toda uma lógica de tratamento da informação, onde se analisa isso em uma escala global até uma escala bastante pontual. Algoritmos e limiares de risco, isso é um mundo. Então, um dos que eu falei é o coeficiente de precipitação crítica, isso é um algoritmo, é uma equação matemática. Então, no fundo, todo o sistema, ele trabalha com matemática, tá ok? Isso é inteligência de computação, então não é só o viés de ter produto, mas você investir em pessoas que vão trabalhar com a inteligência de dados diversos, usando matemática para você fazer esse devido cruzamento de determinadas informações. Fluxo de carro, num dado horário. Então, tem uma série de cenários de risco que a gente projeta para fazer essas brincadeiras, que é o terceiro ponto ali em vermelho. Cenário de risco em bacias e área de risco, modelos geológicos e hidrológicos. Quando você fala isso em dados de radar meteorológico e dados em tempo real, tem muitos modelos que não tem jeito, ele vai precisar de solução de supercomputação para que a um clique de botão eu consiga ter essa informação na hora. Então, eu vou ter que ter uma carga de supercomputação e aí mais gente do IPT eles vão estar entrando em tentar dominar essa questão de supercomputação, que é uma praia que é dominada por alguns no mundo. Quem vende supercomputador e supercomputação, você conta nos dedos. Quem brinca nessa esfera aí. E, na verdade, a gente não precisa comprar o supercomputador. Esse é o grande paradigma. A gente precisa da solução de supercomputação. Então, o que a gente coloca hoje para as grandes empresas de computador é isso. Eu não quero comprar um supercomputador seu. Posso até comprar um aqui para a USP, para a Unicamp, para a Unesp, certo? Mas eu preciso da solução de supercomputação. Quem vai falar qual que é o melhor computador para rodar aquilo, um clique de botão instantâneo, é vocês, não sou eu. Então, eu dou o meu cloud do IPT, eu dou o meu cenário de risco e o produto que eu quero. A solução, quem vai ter que me dar é a empresa. Então, tem uma lógica muito interessante, é um trabalho muito legal de fazer. Espacialização e visualização dinâmica de risco. É isso que chama a atenção, é isso que é o produto, eu quero olhar, quero ver. Então, a espacialização dessa informação em salas de controle, em salas de monitoramento, esse é o beabá, digamos. O grosso está nas questões anteriores. A visualização é importante, tem, lógico, todos os cuidados que você tem que ter. O CEMADEM, a gente teve um problema uma vez que acabou o contrato de manutenção do ar-condicionado da sala, né? Aquelas coisas bem públicas, né? Aí não tinha. Não, pega uma grana aí, vai comprar o tubo de gás e dá um jeito de voltar. Imagina perder, não são milhões, mas são milhares, mas o problema não é aquilo. Imagina você está numa situação extremamente adversa, aí cai tudo e você vai dizer que o problema foi a falta de gás do ar-condicionado. Tem umas coisas absurdas nesse país. Então, tem toda uma parte logística aí, também muito importante, de você tratar e tentar manter, ter a manutenção desse sistema, certo? E tudo isso voltado principalmente, sob o ponto de vista de defesa civil, numa questão mais técnica, em emissão de alerta, em tempo real e com o máximo de antecedência possível. É essa a lógica do IPT e do próprio CEMADEM. Emitir alertas o mais rapidamente possível e tem que ter tudo protocolado, porque isso tem uma questão de responsabilização civil e criminal, certo? Então, tem que estar tudo muito bem protocolado. Quem assina o quê, quando você passa, que horas você passa, para quem você passa. E a questão do feedback do alerta junto ao município é muito importante, porque a gente, às vezes, não tem como trabalhar só com sensor, né? O principal sensor nosso é o sensor humano. Então, você ter a pessoa, seu vistoriador de campo, isso funciona até hoje no âmbito do PPDC, dos planos de verão. A figura de vocês da Defesa Civil, a figura da ponta, a informação que vem da ponta, para você tratar a análise de risco daquilo que realmente está acontecendo. Então, hoje eu não tenho um sensor de alagamento por bairro aí, que nem esses sensores que a gente está pensando em colocar no poste. Mas tem sensor que é a figura do cara que está lá.
Ele vai dizer por Twitter, né? Twitter hoje você entra, você está saindo de um bar, você encheu a cara aqui em São Paulo. A primeira coisa que todo mundo faz em São Paulo é o alerta seca, a lei seca. Primeira coisa, você entra, alerta seca, lei seca. O cara vê, pô, cruzamento da Henrique Schalman com a Brasil tem já estão montando um bloqueio lá. Né? Um bloqueio. Aí... resiliente é uma segurança de maneira ampla. Então, você levando isso para o lado do bem, certo? Então, você vai pegar, por robô de captura, os dados de Twitter das pessoas dizendo, está chovendo muito aqui, minha vizinha teve um problema. Então, você consegue geoespacializar essa informação. Entende? A partir de palavras-chave que você começa a trazer de informações diretamente de uma coisa que está totalmente aberta. Tá ok? A gente observou muito isso em Petrópolis, agora em março de 2013, o último evento mais forte que a gente passou, que foram 35 pessoas mortas, 2 colegas da Defesa Civil de Petrópolis. Certo? Por isso que é a importância de um curso de tomada de decisão para prevenir e proteger o agente de defesa civil. E lá, a comunicação que teve, por exemplo, do pessoal do LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, foi muito intenso, de troca de comunicação. Oh, você já saiu de sua casa, sai daí, está chovendo muito aqui. Por quê? Porque a chuva concentrou muito forte ali na região de Quitandinha, onde fica o LNCC. Tá ok? Então, as oportunidades são inúmeras, mas não dá para fazer sozinho. É uma coisa de muita parceria. Por quê? Pela própria complexidade do tema. Ninguém consegue tocar gestão de risco em nenhum lugar, nenhum país, nenhum município, nenhum estado sozinho. Por quê? As esferas de conhecimento, a gama de conhecimentos existentes, é preciso, não adianta só cruzar dado, se você não tem uma figura inteligente que vai analisar essas informações sob o ponto de vista o mais lógico e mais correto possível, sob o ponto de vista de tomada de decisão. A imprevisibilidade das questões elas são muito intrínsecas ao processo de análise, certo? Não achem que vamos ter total controle de todas as situações. Essa é a primeira coisa que eu aprendi em gestão de risco. No Japão teve uma situação que todo mundo achava que estou sob controle, de um escorregamento, a fina flor de geologia e geotecnia do Japão, não, está tudo com controle, Quando foram ver o escorregamento, em vez de ir para cá, ele veio para cá. A fina flor do conhecimento lá, um escorregamento monitorado há anos. Pegou asilo de velhos, creche, certo? Quer dizer, criou aquele trauma maluco. E eu, como geólogo, certo? Tem uns colegas geólogos italianos que estão presos até hoje lá, né? Por conta do terremoto, certo? E aquilo foi erro de protocolo. De protocolo. Por isso que eu acho importante a questão de protocolo. O cara foi contratado, seguiu ou não seguiu o protocolo? Foi assim, não seguiu. Então, sinto muito. Tem responsabilidade. Então, essas questões são muito sérias, tomada de decisão é uma questão muito séria, e quanto mais informação, mais conhecimento a gente tiver, mais parceria, mais comunicação entre nós todos tivermos dentro de um sistema, de uma rede integrada, eu acho que é melhor para todos, responsabilidade pulverizada, certo? Então, tem toda uma série de questões que estão por trás dessa questão do sistema de gestão e gestão de risco de uma forma específica. Tá ok? Então, muito obrigado, agradeço aí pela atenção.